Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação aqui do The Foundry pela Ford College. Bom, hoje a gente vai mergulhar em um assunto crucial, como garantir a estabilidade real daquelas aplicações que rodam em altíssima velocidade lá na Solana. Na nossa última análise, a gente fechou as listas de verificação, os famosos checklists, e definimos os papéis de todo mundo na equipe. Mas olha só, cá entre nós, ter um checklist lindo no papel não impede aquele pânico absoluto na hora que o código vai para o ar, né? Então, o nosso grande objetivo de hoje é exatamente esse: sair da teoria e começar a medir a estabilidade da estrutura usando dados reais e implacáveis. Vamos nessa? Para a gente não se perder, a nossa planta arquitetônica de hoje está dividida em 6 pontos bem diretos. 1. De listas amétricas. 2. A pirâmide de KPIs. 3. O fluxo de 5 etapas. 4. O sistema de pontuação. 5. Um exemplo prático na Solana. E 6. A prontidão operacional. Certo, começando pela parte 1, de listas amétricas, focando no pós-implantação. Sabe, a fundação já foi concretada, mas o que acontece no exato segundo em que o seu código finalmente entra em produção? É aí que o KPI, ou indicador-chave de desempenho, entra em cena. E olha, um KPI não é só um número solto, flutuando num painel colorido só para impressionar, tá? Numa rede de alto desempenho como a Solana, ele é o termômetro que diz, sem rodeios, se os seus validadores e endpoints RPC estão de fato aguentando o tranco. E o mais importante para uma operação madura, ele aponta o dedo com precisão e diz de quem é a responsabilidade quando a coisa desana e quem precisa largar o café correndo para consertar. Avançando para a parte 2, a pirâmide de KPIs. Vamos entender as camadas de monitoramento. Para a gente não cair naquela armadilha clássica de engenharia, que é ficar obcecado única e exclusivamente por métricas de baixo nível de hardware, eu gosto de usar um modelo mental super simples, uma pirâmide. Imagina comigo. Lá na base, o alicerce de tudo, a gente tem a infraestrutura. A pergunta principal é, a plataforma está viva? Logo acima vem o desempenho. A rede está rápida, ela responde bem sob carga. Subindo mais um nível, a gente tem a corretude. Os contratos inteligentes estão fazendo as contas do jeito certo, sem erros. E por fim, lá no topo, a cereja do bolo, a experiência do usuário, a famosa UX. O valor real do seu negócio está chegando redondinha para quem está lá na ponta? Trazendo tudo isso para o mundo real da Solana, fica mais ou menos assim. Lá na base da infraestrutura, a gente precisa garantir a disponibilidade do RPC. Não pode cair de jeito nenhum. No desempenho, a gente olha para a TPS observada, ou seja, quantas transações por segundo a rede está realmente engolindo na prática. Na corretude, a gente fica de olho na taxa de transações falhas, porque um erro aí é literalmente um desastre financeiro. E lá em cima, na UX, a gente mede a latência de ponta a conta. É isso que define se o usuário vai achar sua aplicação pura mágica ou se ele vai fechar a aba frustrado por causa da lentidão. Entrando agora na parte 3, o fluxo de 5 etapas, como transformar metas em prioridades. Criar indicadores vitais não é bagunça, sabe? É como uma linha de montagem super rigorosa. São 5 passos. Primeiro, definir os serviços e as jornadas críticas do usuário, o que ele faz no app. Segundo, mapear as falhas, onde a engrenagem vai quebrar. Pode ser um nó perdendo a sincronia, por exemplo. Terceiro, escolher os melhores candidatos a indicadores para medir esse problema. Quarto, pontuar e classificar cada um de forma impiedosa. E quinto e último, definir as regras de ação. Simplesmente não tem como você gerar um alerta útil sem antes desenhar a rota inteira e prever o pior cenário. E isso nos leva à parte 4, o sistema de pontuação. É aqui que a gente prioriza os alertas. Bom, com os candidatos a KPI na mesa, a gente precisa colocar todos eles num teste de estresse lógico. Sabe por quê? Para evitar aquela situação insuportável de acordar o time inteiro às 3 da madrugada por causa de um bip sem importância no celular. Então a gente usa uma fórmula. 50% de peso para o impacto, 30% para a frequência e 20% para a detectabilidade. Repara que a carga esmagadora está no impacto. Se uma falha derruba a função principal da plataforma e trava todo mundo, é prioridade absoluta. Ponto. Mesmo que essa falha só aconteça uma vez a cada década. E para dar vida a esse KPI no mundo real, a gente usa 3 atributos operacionais bem práticos. Primeiro, a janela de detecção. Quão rápido a gente precisa descobrir que o serviço caiu. Segundo, a superfície de impacto. Quem exatamente na rede está sofrendo com isso agora? E terceiro, a complexidade de remediação. Quanto suor a equipe vai gastar para arrumar? É só apertar um botão ou são vários passos dolorosos e complexos para reerguer tudo? Vamos ver como isso funciona na prática? Parte 5. Exemplo prático. Monitorando uma carteira na Solana.
Imagina um app vital de carteira gerenciando transferências e swaps complexos. Jogando as métricas na matriz, olha o que acontece. A disponibilidade do RPC leva uma nota 10 absurda em impacto. Sem RPC, nada funciona na carteira. Logo, prioridade alta indiscutível. Já um atraso do indexador leva a nota 7 de impacto e uma prioridade média. Por quê? Porque não trava as operações, só mostra dados defasados por um tempinho. A transação funciona, o usuário só vê o saldo demorar um pouquinho mais para atualizar. E aliás, estruturar esses frameworks de operações blindadas para cobrir todos esses cenários é exatamente o que a gente explora a fundo lá nos programas da Force College. Mas por que perder tempo com essa classificação toda? Faz o seguinte, pensa no painel do seu carro enquanto você está numa rodovia. A disponibilidade do RPC caindo é tipo aquela luz vermelha de falha no motor piscando loucamente. Exige que você encoste o carro e resolva na mesma hora, senão tudo explode. Em contraste, o atraso no indexador é só o ponteiro do combustível baixando devagar. É uma métrica fundamental para você acompanhar e se planejar, claro, mas não exige que você jogue o carro no acostamento de madrugada em completo pânico. Chegando na nossa reta final, parte 6, prontidão operacional. Vamos solidificar o nosso guia. É agora que a gente entrega a chave da casa para a operação de verdade. Tudo que a gente fez até aqui foi um super trabalho de tradução. Nós pegamos aquele conceito abstrato, puramente teórico de estar pronto para o lançamento e transformamos numa observabilidade operacional concreta, testada e acionável. Aquele ambiente que era só um monte de nós rodando no escuro, agora é um ecossistema inteligente. Ele sinaliza de forma muito clara onde, quando e quem tem que agir, muito antes de o usuário lá na ponta perceber que teve um problema. E para fechar essa nossa análise, eu vou deixar uma provocação para vocês pensarem com calma. De que forma exata essa teia de KPIs, que a gente desenhou com tanto rigor hoje, vai ditar as nossas escolhas na hora de comprar e implementar as futuras ferramentas de monitoramento? Afinal, o design lógico e a clareza do problema sempre devem vir antes da tecnologia. Se vocês quiserem explorar as respostas para esse e vários outros desafios da engenharia Web3, deem uma passadinha no site forge.college. Continuem construindo bases muito sólidas e zero pânico nos seus deployments. Um abraço e a gente se vê na próxima explicação.